Bom dia, meu nome é Renata Palopoli, eu sou residente do segundo ano de urologia. Hoje eu vou falar sobre um artigo que tem como título Três técnicas cirúrgicas utilizando diferentes fontes de energia para enucleação endoscópica anatômica da próstata. Os autores são da China. O artigo foi publicado na revista Frontiers in Surgery em setembro desse ano. Então, introduzindo um pouco sobre a HPB, é a neoplasia benigna mais comum em homens de meia idade e idosos, e é a principal causa de lútis de esvaziamento nos homens. Ela ocorre principalmente por conta da proliferação anormal de células estromais e epiteliais na zona de transição e na região periuretral, e essa proliferação anormal acaba causando uma obstrução da uretra prostática. Existem, né, o tratamento com terapia medicamentosa, em que a gente pode utilizar alfa-bloqueadores, inibidor de 5-alfa-redutase, beta-3 agonistas, antimuscarínicos, combinação de várias dessas medicações, mas quando a HPB ela é mais grave ou refratária ao tratamento medicamentoso, aí tem espaço para a indicação de tratamento cirúrgico. Os principais desafios do tratamento da HPB, né, com o uso da medicação crônica, são os efeitos colaterais e o ônus financeiro. Então, isso acaba caminhando para a indicação também do tratamento cirúrgico, não apenas os casos mais graves, né? Alguns pacientes, eles não toleram os efeitos colaterais ou eles optam por fazer um tratamento mais definitivo por conta do ônus financeiro. E, atualmente, o tratamento cirúrgico, ele tem caminhado para abordagens minimamente invasivas. Dentre essas abordagens, a ressecção transuretral da próstata, né, que é a RTU de próstata, ainda é considerado o padrão ouro. No entanto, por conta das suas complicações intraoperatórias, né, e algumas contraindicações, tem sido estudado, né, esses tratamentos minimamente invasivos como alternativos. Então, os dispositivos atuais de plasma e lasers, eles têm sido cada vez mais utilizados nesse cenário. Então, esse artigo ele discute as diferenças entre a tecnologia de plasma bipolar e a laser nas opções de tratamento cirúrgico da HPB. Então, a gente tem a energia, né, do plasma cinético bipolar, que tem um sistema de corte de dois eletrodos, um de radiofrequência e um de retorno. E a cirurgia ela é feita com soro fisiológico isotônico, que acaba reduzindo a síndrome de ressecção transuretral, que é uma complicação que pode ocorrer, por exemplo, na RTU de próstata, né, com o uso da solução hipotônica, que acaba, principalmente em próstatas maiores e que tem um tempo de ressecção maior. E por isso, né, o plasma cinético ele acaba permitindo procedimentos mais longos, melhorando aí o tratamento de próstatas maiores. O sistema de operação, ele é considerado simples, né? Então, acaba tendo uma maior taxa de adoção nos hospitais e uma curva de aprendizado menor entre os cirurgiões. E pode ser realizado tanto a ressecção, né, quanto a enucleação, com o uso do bipolar. A gente tem também a outra técnica, que é o outro tipo de energia, né, que é o HOLEP, que é utilizado o laser de Romium. Ele emite radiação pulsada, e vai ter efeitos de vaporização por ablação fototérmica ali dos tecidos e uma coagulação de vasos sanguíneos durante a própria enucleação. Tem uma profundidade de penetração tecidual um pouco mais rasa e a grande vantagem, né, é justamente isso, a capacidade de tratar próstatas de grande volume, com o benefício de ser minimamente invasivo, com uma recuperação mais favorável e sem a necessidade de suspender anticoagulantes, que também é uma das complicações intraoperatórias, né, consideradas na RTU de próstata, que é o padrão ouro atual. Além disso, a gente tem o laser, o TULIP, né, que é o laser de túlio. Ele tem uma potência relativamente menor, mas tem uma maior eficiência de corte. O modo de emissão da onda dele é contínua, tem uma penetração também tecidual, superficial e vai realizar a vaporização imediata ali do tecido. Então, o Tulip ele tem um controle de corte preciso em cirurgia de tecidos moles e está associado a uma preservação dos tecidos periprostáticos e, por conta disso, uma melhoria, né? Ele pode resultar em melhores resultados funcionais, principalmente preservação da função erétil. Então, essa tabela aqui, ela resume, né, as principais vantagens e desvantagens da comparação entre os três tipos de energias para a enucleação da próstata minimamente invasiva que foram relatados aqui nesse estudo. Então, a energia, né, do plasma tem a vantagem, né, de ser um equipamento que tem um custo um pouco menor quando comparado com o HOLEP e com o TULIP,
tem a possibilidade de você trocar para ressecção transuretral da próstata durante a cirurgia, né? E tem uma curva de aprendizado menor quando comparado com esses dois. De desvantagem, tem uma limitação ali com próstatas de grande volume, né? Com o tempo de pós-operatório também um pouco maior quando comparado com os outros dois. E em casos em que há cálculo vesical associado, a gente não consegue realizar o mesmo procedimento, tem que trocar o equipamento para poder fazer a fragmentação dos cálculos vesicais. O Rolep, ele tem a principal vantagem, né, consegue identificar muito bem os planos anatômicos durante a cirurgia, quando o cirurgião já atingiu a curva, né, de aprendizado, consegue tratar cálculos vesicais simultaneamente, né, com a fragmentação desses cálculos com o uso do morcelador, e está associado a um tempo pós-operatório ali, um tempo peri, né, operatório, e uma estadia menor no hospital. Com relação às desvantagens, ele tem uma curva de aprendizado, acho que a maior comparado entre esses três, né? E precisa de um equipamento para poder fazer a remoção da glândula, desculpa, que é o mocelador. E o Tulip, ele traz como principais vantagens, né, a possibilidade de fazer uma dissecção ali melhor entre os tecidos, né, podendo preservar ali os tecidos periprostáticos, e coloca também como vantagem, né, que durante o procedimento, a emissão do laser ali, ele tem um barulho um pouco menor. Então, ele é mais silencioso ali durante o procedimento cirúrgico. E com relação às desvantagens, está associado com um equipamento mais caro, né, e às vezes, a dificuldade anatômica quando a próstata é muito grande. Então, a cirurgia de enucleação prostática, ela se tornou uma opção terapêutica que está sendo cada vez mais utilizada para tratamento de HPB, né? Principalmente de próstatas com volume moderado a grande, e precisa está muito claro, né, quais são as indicações. Então, principalmente pacientes que têm LUTS e que não utilizam o tratamento medicamentoso crônico, ou porque optaram por terminar esse tratamento por conta de ônus financeiro, ou porque não toleram, ou porque são refratários. A confirmação diagnóstica da KPB também é importante, então, antes de avaliar o paciente e indicar a cirurgia, excluir outras causas de LUTS, né, realizar toque retal, exame de PSA, ultrassom e ressonância podem auxiliar ali para determinar o tamanho da próstata, fazer um estudo ali do lobo mediano, e a urodinâmica também entra como um arsenal para excluir outras causas de LUTS, como, por exemplo, bexiga hipoativa. Existem outras tecnologias, né, atualmente, existem inúmeras, mas o artigo ele cita o laser de diodo, né, que quando comparado com alguns outros lasers, ele tem um menor custo e menos complicações quando comparados com a RTU de próstata. No entanto, o artigo ele não entra em detalhes, né, quanto à comparação dessas complicações. E tem também a luz verde, né, o green laser, que vai ser uma luz ali combinada em que consegue fazer a vaporização e enucleação da próstata concomitante, com menor tempo cirúrgico quando comparado ao Rolep, e atualmente, né, tem tido um aumento da potência do laser. Então, o Green Laser ele tem uma potência menor, mas estão sendo lançados aí equipamentos com a potência de laser um pouco maior, que pode vir a trazer uma melhora dos resultados cirúrgicos, apesar de que ainda não existem muitos estudos sobre o Green Laser com uma potência maior. Então, como tenho falado, né, o tratamento é para próstatas de grande volume acima de 80 ml, e hoje em dia, né, a prostatectomia aberta, ela ainda é o padrão ouro pelas sociedades, mas também existem as possibilidades de fazer a prostatectomia robótica ou videolaparoscópica. Então, tanto o Rolep quanto a enucleação bipolar, eles trazem resultados equivalentes ao tratamento, né, da prostatectomia, só que com menores complicações pós-operatórios, né? E a prostatectomia videolaparoscópica, ela apresenta como vantagem dentre o roll-up e a enucleação a menor curva de aprendizado. Então, ainda apesar de apresentarem melhores resultados, a curva é menor e existe também uma discussão sobre o custo de cada um desses procedimentos. O que está bem definido é que para HPB recorrente, independente do tratamento que tenha sido realizado anteriormente, a RTU de próstata ainda é o método preferível para a reoperação desses pacientes. E em casos de cálculos vesicais, como eu tinha falado anteriormente, tanto a tecnologia de laser pelo Rómio e pelo Túlio, eles permitem o tratamento no mesmo ato, porque eles têm uma forma ali de fragmentação dos cálculos durante o procedimento cirúrgico.
Então, ele traz a descrição, né, os passos para a enucleação de próstata, independente da técnica, do material do laser utilizado, existe uma técnica padronizada, né? Então, aqui na figura um ele faz uma marcação ali próximo ao vero montano, e faz a incisão até a cápsula para poder determinar o plano, e aí, em seguida, ele segue com a enucleação do lobo mediano. Aí, após isso, ele faz a marcação, né, entre 5 e 7 horas e as 12 horas e determina qual lado, né, se à direita ou à esquerda. Aqui, nesse caso, fez a primeira ressecção aqui e depois segue com a mesma técnica para o outro lado. E a figura 4 que mostra o final, né, que é a mocelação do adenoma ali que foi jogado para dentro da bexiga, e em casos em que precisa tratar cálculo vesical também, a mocelação do cálculo. Então, é importante, né, para o passo a passo, da técnica cirúrgica, identificar a cápsula e alcançar a hemostasia para garantir o melhor resultado. E essas técnicas, elas mostram uma grande vantagem na hemostasia mesmo ali durante a enucleação, né, por conta das características, das propriedades de cada laser. Esses pacientes, nas três técnicas, né, eles podem apresentar uma incontinência transitória, que tende a ser resolvida aí, no pós-operatório, né, desses pacientes. E em alguns casos pode acontecer também de ocorrer estenose de uretra, né? Por conta do calibre do próprio equipamento ali para o procedimento cirúrgico. E aí esses pacientes que apresentam estenose de uretra no pós-operatório podem precisar de dilatação ou de uretrotomia após o procedimento. E as técnicas cirúrgicas, né, minimamente invasivas, elas têm sido tema de discussão contínua, de estudos, justamente com o objetivo aí de diminuir tempo intraoperatório, de diminuir complicações e melhorar os resultados para HPB. Existem algumas limitações na literatura atual, né, que não existe nenhuma marca ou um tipo de laser e nenhuma potência padronizada para realizar a enucleação da próstata. Os tipos e frequências das complicações de cada técnica ainda também não foram aprofundados, né? Então, as comparações, elas ainda estão um pouco subjetivas, não existem muitos dados objetivos. E a influência dos procedimentos intraoperatórios sobre a eficácia cirúrgica ainda permanece uma questão em aberto. Então, concluindo, né, sobre as técnicas descritas aqui nesse estudo, o TULIP se destaca como, em termos, né, de precisão operatória, na diferenciação ali dos tecidos periprostáticos. A enucleação apresenta uma vantagem quanto à facilidade do aprendizado e acesso ao equipamento, na enucleação bipolar. É, para tratamentos de cálculos vesicais concomitantes com HPB, o laser de Túlio e Rômio podem simplificar os procedimentos, permitindo a resolução no mesmo ato operatório. E é preciso, né, dados adicionais no futuro para confirmar e validar a segurança e a eficácia do laser de Túlio, que ainda é o mais recente, né? Então, existem menos estudos e os pacientes ainda foram pouco expostos a esse tipo de tratamento.